Será que já está gravando? Tá, você está gravando. Tá, obrigado, tá? Quando eu esquecer de gravar, me avisem. Então, olha só. Essas aulas iniciais, né, a gente vai falar sobre o GNU Octave. A gente já fez uma introdução, né, sobre o como instalar, como que é a plataforma gráfica, cada área, o que corresponde no GNU Octave, né? Então, vamos agora aprender os comandos no GNU Octave. Primeira coisa a se saber no GNU Octave refere-se às variáveis. Como é que eu entro com as variáveis no GNU Octave? Lembra que no Fortran, no C++, né, quem trabalha com C, no Fortran, antes de usar uma variável, a gente precisa declarar essas variáveis, né, dizer o que tipo de variáveis que a gente vai usar, tipos de variáveis que a gente vai usar no programa, se é real com dupla precisão, se é inteira, se é caractere, se é número complexo, né? O GNU Octave, ele trabalha essencialmente com um único tipo de variável. Alguém sabe dizer que tipo de variável que é? Matrizes. Na matriz? Exatamente. Bom, eu vou escrever aqui, tá? Porque aí depois isso aqui eu mando para vocês em PDF. Mas quem quiser ir copiando de lado aí no caderno, fica à vontade. Então, o GNU Octave. Oxe, mouse do lado aqui, ficou ruim. Trabalha essencialmente com um tipo de variável. E aí a gente sabe que matrizes, né, ela pode ser uma matriz n por n, n por m, 1 por n ou n por 1. Né? O que significa 1 por n e n por 1? Alguém sabe dizer? Matriz linha, matriz coluna, né? É isso aí. Exatamente. Matriz linha, matriz coluna. Né? E matriz 1 por 1, né, são as matrizes que a gente chama de escalar. O que pode conter numa matriz? Né? Essas variáveis, elas podem ser números e elas podem ser textos. E número pode ser os números naturais, números inteiros, números fracionários e também os números complexos. Né? Ela trabalha muito bem com números complexos. Então, a variável pode conter números, né? Os números podem ser complexos e não complexos. E pode conter textos. Alguns exemplos. Então, o que a gente chama de escalar. Né? O escalar é uma matriz 1 por 1. É como, por exemplo, eu vou fazer um programa, né, para calcular, por exemplo, as energias do átomo
de um elétron no átomo de hidrogênio. E aí eu preciso colocar algumas constantes para fazer esse cálculo da energia, né? Por exemplo, eu vou precisar saber a massa do elétron, eu vou precisar saber a carga do elétron, distância, né? Então eu posso armazenar essas informações nesse escalar. Por exemplo, eu posso chamar M0, né, de 9,1 vezes 10 a menos 31, né? Como é que a gente escreve isso no MATLAB? Não é da forma como eu coloquei aí. A gente coloca 9,1 e menos 31. Então, isso aqui, ele representa 9,1 vezes 10 a menos 31. Né? É o formato de exponencial. Então, o MATLAB entende isso aqui como sendo um escalar. Tá? E a gente vai usar muito, né, para definir algumas constantes, né? Por exemplo, eu vou fazer uma partícula se movimentar entre uma posição inicial e a posição final. E aí eu tenho que dizer qual que é a posição final, qual que é a posição inicial. E aí, toda vez que eu usar uma variável que representa um escalar, essa variável ela entende como sendo uma matriz 1 por 1. Sempre que tiver dúvida, por favor, me interrompam, tá? E perguntem. Não esperem eu continuar, né? Bom, além do escalar, ela também trabalha com vetores. Vocês já falaram aí, né? Vetor é uma matriz linha ou uma matriz coluna, né? Então, o vetor ele pode ser 1 por n ou pode ser n por 1. 1 por n representa o quê? É a linha. Exatamente. Ela entende sempre o primeiro como sendo a linha e o segundo como sendo a coluna. Né? Então, 1 por n é uma matriz linha. E n por 1 é uma matriz coluna. Opa. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, professor. Não, não. Tá. Então, continuemos. Pessoal, tá acontecendo uma banca aqui na pós-graduação, né, de seleção, nesse exato momento, e a minha secretária está falando comigo, a secretária da pós. Já falo com vocês. De boa, de boa. Beleza. Tá, pessoal, desculpa, obrigado aí pela espera, tá? Então, olha só. Agora a gente vai ver como é que entra com os valores, né? O GNU que teve, como eu disse, não é necessário declarar, porque o programa ele oferece um ambiente de execução de uma linguagem que a gente chama de interpretada. Né? É uma linguagem interpretada. Né? Com vários outros programas é interpretada. Eu não programo em outras linguagens interpretada, mas eu sei que existe como, se não me engano, o JavaScript é interpretada, o Python
Python também eu acho que é interpretada, então várias outras linguagens, tá? Então, à medida que a gente vai escrevendo, né, atribuindo valores às variáveis, o programa já automaticamente escreve essa variável na memória. Lembrando que essa variável pode ser alfanumérica, o que significa dizer que eu posso usar um caractere junto com um número, né, uma letra junto com um número, e que há diferença também entre letra maiúscula e letra minúscula, né? Como eu já havia falado. Se eu colocar A, né, igual a 3, opa, A maiúsculo igual a 3 e A minúsculo igual a 2, ele vai criar duas variáveis, A maiúsculo e A minúsculo, e atribuir valores diferentes para ela. Né? Eu posso criar, por exemplo, o A maiúsculo como sendo uma matriz. Pronto. Então eu tenho duas variáveis A, uma é A maiúsculo, outra é minúsculo, ele entende essa diferença, só que uma é uma matriz 3x3 e a outra é uma matriz 1x1, é um escalar. Entendeu? Então, se eu digitar A aqui no prompt, na janela, né, ele vai me retornar o valor A minúsculo, ele vai me retornar o escalar, e A maiúsculo, ele vai me retornar a matriz. Tá? Eu posso operar no meu programa livremente, né, com essas duas variáveis que ele entende. Então, mais uma vez, não é necessário declarar as... Minha letra está legível? Sim. Sim, sim. O que significa que não é necessário declarar os respectivos tipos, né? Porque a gente tem a variável que pode ser um número complexo, pode ser um número não complexo e pode ser uma string, né? Pode ser um caractere, né? As letras, né? Palavras. Por que isso acontece? Porque o programa ele oferece um ambiente de uma linguagem interpretada. Então, o que acontece quando você atribui o valor de uma variável? Alguém sabe responder? Sei lá, ela vira uma constante? Pode ser qualquer tipo de variável. Quando você atribui ela, o programa faz o quê? Retorna o valor dela? Aloca na memória. Ah, tá. Então, quando a gente atribui o valor de uma variável, seja qualquer valor, seja uma palavra, seja um número complexo, né, o programa automaticamente. Automaticamente aloca na memória.
Muito bem. Como é que eu faço para entrar com uma matriz, por exemplo, ou um vetor? Existem várias formas de se entrar com uma matriz ou com um vetor no Fortran, tá? Eu vou mostrar algumas e como lidar com elas. Bom, primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte: existem o que a gente chama de aglutinadores. O que são os aglutinadores? Alguém sabe dizer? Eu não faço a menor ideia. Também não, hein? Isso daí é difícil. Isso daí é pegado. É. Nada mais é do que colchetes. Ah, já ouvi falar. Né? Os colchetes são os aglutinadores. Tá? Então, a gente usa os colchetes para aglutinar ou juntar, né, os números em uma forma matricial. Professor, Segundo procedimento... Oi, fala. teve uma coisa que não ficou clara, o que seria uma linguagem interpretada? Muito bem. Olha só, é porque ela já interpreta automaticamente aquilo que você coloca no comando, na linha de comando. A não interpretada, você precisa declarar as variáveis, né, como ocorre lá no Fortran, como ocorre no C++, tá? No MATLAB, no Octave não, mas no MATLAB, além da linguagem, né, de programação que a gente tem também uma linguagem que usa, como que eu poderia dizer, uma linguagem gráfica, né, que é o Simulink. Já ouviu falar do Simulink? Não. Tá, Simulink é uma ferramenta do MATLAB, tá? O Octave não tem o Simulink. Vamos ver aqui. Ele tem essa plataforma gráfica, tá? E aí ele usa as variáveis através de objetos, né? Ele tem os objetos aqui e cada objeto é uma linha de comando que você faz com que o computador execute, tá? É uma linguagem orientada a objetos, né? Então você tem um ambiente gráfico e cada gráfico representa uma tarefa que o computador vai executar. E isso aqui também, além de fornecer uma linguagem orientada a objetos, vai também oferecer uma linguagem interpretada por linhas de comando, né? Usando lá o que a gente conhece das operações matemáticas e dos comandos de programação, né? De loop, condicional, tudo isso que a gente vai ver, se possível, se não der tempo na aula de hoje, na próxima aula. Na aula de hoje, a gente não vai falar sobre essas operações condicionais, operadores. Mas então aqui você tem uma linguagem orientada a objetos, tá? Cada ícone desse aqui é um objeto e quando você coloca na sua área de trabalho, cada objeto desse vai executar uma tarefa. Então esta é uma linguagem orientada a objeto, que é o Simulink, que vem junto com o MATLAB. E uma linguagem interpretada quando você declara os variáveis e faz com que o programa execute operações com essas variáveis. Tudo bem? Estão me escutando ou caiu a ligação? Joinha, professor, valeu. Ó, então separa cada elemento com espaço ou vírgula.
Ah, quando você escreve, né, envolvendo os colchetes e separa cada elemento por espaço ou vírgula, você vai estar escrevendo uma linha. Quando você quer escrever uma outra linha, ao final de cada linha você usa ponto e vírgula. Né? Então a gente usa ponto e vírgula para indicar fim da linha. Então vamos lá ver como é que funciona. Bom, eu já fiz aqui, né? Na verdade, a matriz A. Vou fazer de novo. Professor, posso te fazer Pode uma dizer. pergunta? Pode fazer, Henrique. Tipo assim, os conchetes a gente naturalmente já usa na interpretação matemática, né? Que a gente vai escrevendo lá e beleza. Sim. Só que a vírgula. Você falou lá, vírgula. Ponto e vírgula eu sei que a gente vai separando tipo, as linhas da matriz. Mas Sim. só. Você explicitou lá só a vírgula, no caso. Onde que a gente usa a vírgula? Que eu nunca vi, pelo menos. Aqui, por exemplo, ó, quando eu coloco um espaço, eu informo que eu estou mudando de coluna, né? Mas eu não preciso colocar espaço, eu posso colocar vírgula. Ah, entendi. Entendi. Então, aqui, vamos ver se eu consigo aumentar o tamanho da minha fonte. Está muito pequena essa fonte, né? Caçamba. Tá aqui. Colocar o tamanho da fonte, sei lá, 20. Tá bom assim? Tá ótimo, professor. Tá Tá. tranquilo. Então, olha aqui, ó. Eu separei, tá, a janela de comando do programa, né? Tudo que eu digitar aqui, ele vai interpretar. Então, eu vou criar uma matriz. Estou separando, pronto. Ou eu posso separar por espaço. E informo com ponto e vírgula o final da linha. Entenderam? Sim. Bom, então essa é a regra, né? Então eu vou desenhar aqui só para vou escrever aqui só para que vocês tenham também acesso a essa informação, tá? Então a gente pode criar um espaço separando as linhas por ponto e vírgula. Ou usando vírgula para separar as colunas. Ponto e vírgula para separar as linhas. E o que vai me dar como resposta, né, vai ser isso aqui.
Então, esta é a resposta que o programa vai me fornecer. Podemos continuar? Podemos. Uma coisa importante. Notem o seguinte, que quando eu escrevi a minha matriz aqui, o computador mostrou o resultado, né? Se eu não quiser que o computador mostre o resultado, no final eu coloco um ponto e vírgula. Ele armazena o resultado, mas não mostra na tela. Por que isso é importante? Porque às vezes você vai escrever um script muito grande, e se você não colocar ponto e vírgula no final, a cada variável que o computador calcular, a cada variável que for atribuída, essa variável vai ser mostrada na tela. Agora, imagina que você tem um loop muito grande, e dentro desse loop, o computador vai calcular várias variáveis e vai atribuir várias variáveis, valores, né, para várias variáveis. E cada vez que ele passar por uma linha onde finaliza uma conta ou atribui valor para uma variável, ele vai mostrar na tela. E isso de mostrar na tela aumenta o tempo computacional. Então, às vezes você vai fazer um programa e esse programa vai levar aí 2 minutos para fazer o cálculo. Se você não fizer uso de ponto e vírgula, esses 2 minutos para terminar o cálculo pode se tornar 10. Às vezes você vai fazer um programa que vai levar um dia para fazer o cálculo. Se você não colocar ponto e vírgula, esse um dia pode se transformar em 2, 3. Entenderam? Então, é sempre importante saber a hora certa de não usar este ponto e vírgula no final de cada programa. A gente vai ver isso, né, mais para frente. Então, para fixar isso, eu vou escrever isso aqui, ó. Para o computador realizar a operação e não mostrar olha só, às vezes a gente vai escrever uma expressão muito grande, né? E aí o que acontece? Essa expressão pode não caber em uma única linha, tá? E aí quando a gente faz isso, escreve uma expressão muito grande e essa expressão não vai caber numa única linha, no Fortran, o que a gente fazia? A gente contava nas 6 colunas e na 7ª colocava isso aqui, né? Ou colocava um número, né? Na coluna de número 7, né? Para identificar, né? Desculpa, na coluna de número 6. No Fortran era na coluna de número 6. Para identificar que esta linha aqui é a continuação da linha anterior. No MATLAB, a gente usa 3 pontinhos. No final da linha, usa 3 pontinhos, ele retorna para a linha anterior. Isso aí, se a gente precisar mais para frente, eu vou lembrar vocês. Muito bem.
variáveis, o que reservadas? Alguém pode dizer? Professor, o senhor consegue repetir que deu uma cortada? Até onde que vocês escutaram? O senhor ia perguntar o que são variáveis reservadas. Variáveis reservadas. O que Ah, são tá, variáveis essa reservadas? pergunta eu não sei. É, Não são as variáveis que já estão pré-definidas no Octave? Por exemplo, o pi? exatamente. Muito obrigado. Quem que me ajudou aí? Vitor. Valeu, Vitor. Obrigado, hein? É isso aí. São as variáveis que já estão, são intrínsecas do programa. Né? Além do pi, vocês podem me dizer alguma outra, Vitor? Só o Vitor? Peraí, ah, foi mal. Qualquer um, qualquer um. Acho que Euler. Olha isso, olha. Como é que é? Euler? J, que significa número complexo, se não me engano. Exato. Os números complexos também são variáveis pré-definidas. Quais são essas variáveis? I. E J. Também não, J não é outro. I e J. Exatamente. Boa, Temer. Peraí, o J? Não entendi. O J e o O I. J e o I representam a mesma coisa. Que é número complexo. É. Ó, eu tenho um clear all aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Aham. Aham, professor. Eu não tenho nada na memória, ó. Verdade. Não declarei nada. Limpei minha tela. Se eu digitar pi, então ele dá como resposta ANS o valor de pi. Se eu digitar i, ele vai dar como resposta um número complexo. Se eu digitar j, ele dá como resposta também um número complexo. Então ele reserva esses valores aqui para o número o pi, né, para o número pi, o i para um número complexo e o j também para número complexo. Nada impede de eu usar essas variáveis com outros valores, né? Então, se eu quiser dizer que meu pi vale 3, pronto, meu pi ele já armazenou na memória informando que o pi vale 3. Né? Então, toda vez que eu usar pi no meu programa, o pi vai valer 3. Entenderam? Se eu der um clear pi, ele vai limpar o pi da memória e eu posso voltar ao valor de pi, né, como sendo 3,1416. Entenderam? O i, mesma coisa. Eu posso usar o i como sendo uma matriz. Toda vez que eu for usar o i, ele vai ser uma matriz agora. Se eu limpo, o i volta a ser um número complexo. Quais são outras variáveis intrínsecas, né? Então, as variáveis intrínsecas no programa. Help, nome já diz, né? ANS, o que é ANS? Answer, né? Resposta. Exatamente. Tá bom de inglês, hein? Ah, só isso. EPS. É a precisão do número real, tá? Qual que é a precisão dos números, né, no programa? Qual que é o intervalo entre um número e o próximo número? É o EPS. Se você colocar lá EPS, ele vai dar a precisão. Ó. Esta é a precisão máxima que você pode ter no programa. Como assim? Se eu quiser fazer um vetor de 0 a 1, né, com o intervalo menor possível. O menor intervalo possível entre 0 e 1 é esse aqui. Entendeu? Qual o valor que é? 2,2 vezes 10 elevado a menos 16. O que é o NaN? NN, sei não. Not a number. É quando você faz uma besteira. Oi?
Valor não numérico? Exato. Not a number. Não é um número, né? Uhum. É quando você divide, por exemplo, 0 por 0. Você faz uma operação lá e a sua operação resulta na divisão de 0 por 0. Divisão por 0 por 0, a gente sabe que é o quê? Depende. Então, o help aqui, como vocês já devem estar imaginando, né? É a ajuda do GNU Octave. A NS é a variável padrão de resposta. Como assim? Se eu fizer uma operação aqui no janela de comando, 5 vezes 8. Opa! Ele usa o ANS como o resultado padrão. A variável, né? Padrão para... Ah, mas se eu quiser usar para outra coisa, tudo bem. Igual a 7. A ANS, toda vez que você digitar ANS, né, ele vai atribuir, ele vai mostrar o valor que você atribuiu. Se eu voltar a fazer uma outra operação, ele volta a ser o resultado padrão. Então, se eu a NS vem de answer, né, de resposta. Então, EPS, como eu disse, o que é? É a precisão. Precisão, é isso aí. Exato. Ô, professor, Pode dizer. no Fortran a gente tinha como escolher a precisão, né? Do número, não tinha? Da variável? Quantas casas decimais ela tinha, né? Então, no Fortran, a gente usava dois tipos de precisão, tá? Aham. Real asterisco 8, né? Isso. Isso aqui era real asterisco 4 e aqui é a double. Essa é a Double Precision, né? Precision. Então, no Fortran, a gente usava isso aqui. Aham. Tá? No MATLAB não precisa, só tem esse. O padrão dele já é EPS. Ok, Tá? Já usa isso como um padrão. beleza. O que seria o real max? É o maior número real positivo. Tipo, ele sempre vai arredondar pra cima? Não. Vamos ver o que é. Real max. É o maior número que você pode usar e que o computador vai conseguir processar. Meu Jesus. 1,76 vezes 10 elevado a 308. Entendeu? Peguei. Real min. O real min vai mudar o menor número. Bom, vocês poderiam perguntar aqui, por que que o máximo, né, o valor máximo é 1.7 e o mínimo é 1.2, né? É uma pergunta boa, mas infelizmente eu não vou saber responder.
Se alguém descobrir um dia, me diga. Então é o menor número real positivo utilizado, né? O not a number aqui, como eu disse, né, é uma divisão por zero, né? Zero dividido por zero. Isso aqui vai dar um none. Dividido por zero, resultado, ele não aceita, né? O que acontece no Fortran se você dividir por zero lá? Eu não lembro não, professor, mas deve dar algum erro, né? O programa trava, né? Ele não continua. Continuando aqui, o inf significa o quê? Se você pegar qualquer número e dividir por zero, vai dar quantos? Ah, ele vai tender pro infinito, né? Mas. Muito bem, infinito. Isso é importante. É importante, porque às vezes a gente está fazendo um programa que vai fazer muita conta. E às vezes a conta que ele resolve, ele mostra para você, ele vai mostrar um inf às vezes. Ou ele vai mostrar um NaN. Se ele mostra o inf, você sabe que em algum momento você está fazendo divisão por zero. E aí você volta nas suas contas, né, e vai ver o que está acontecendo de errado e aonde que você está dividindo por zero, né, e aí repensa o seu cálculo para que não ocorra divisão por zero. Se for um not a number, né, em algum momento você está fazendo uma operação desta natureza e aí você vai fazer uma depuração do seu programa, do seu script e ver em qual momento você vai estar fazendo essa operação que resulta em um not a number, tá? Not a number, na verdade, é em letra maiúscula, tá? Eu coloquei letra minúscula aqui, eu vou corrigir. Computer, o que significa isso? Bom, o pi, você já deve saber, vai retornar o número pi, 3,1415. Qual que é o valor do número pi? Eu só sei 3,141592, o resto não lembro mais não. Também nem precisa, né? Mas É tudo só bem. colocar. Ah, tá bom. E o computer, ele vai falar o tipo de computador que você está usando. É importante saber? De repente você está usando um computador aí que não seja muito potente, né? Mas aí você só vai usar ele para escrever um script e depois vai colocar ele num cluster. Né? E aí, se você colocar computer, o que ele vai retornar? O tipo de computador que eu estou usando. 64 bits, é um PC que está instalado o Linux. Né? E eu estou usando o GNU Octave, estou usando o GNU Octave, né, em um Linux. Ele mostra aí o tipo de
computador que você está usando. Se eu quiser usar o computer para outra variável, professor, eu posso? Pode. Pronto, atribuí uma variável 5 para computer, toda vez que eu digitar computer agora, ele vai me mostrar a variável que eu atribuí para ele. Mas se eu der um clear computer, ele volta a ser uma variável intrínseca. I e J, números complexos, unidades imaginárias. Lembrando que I ao quadrado é igual a quantos? -1. Menos 1. E a version dá a versão do GNU que teve. A versão minha é 5.2.0, é a última versão atualizada. Alguma observação? Bom, então, algumas expressões e comandos básicos. Primeiro vamos falar sobre a função dos aglutinadores, né? Como eu disse, qual que é a função dos aglutinadores? Significa encadear, né? Horizontalmente. É só horizontalmente? Também na vertical. Então, muito bem. Eu vou brincar agora aqui com caracteres, tá? Eu posso, por exemplo, criar uma variável A e atribuir o caractere nela chamado 2. Para eu atribuir um caractere a uma variável, eu tenho que usar o apóstrofe aqui, ó. Tá? Toda vez que eu uso apóstrofe, o programa entende que eu estou usando um caractere. O caractere que o senhor fala é a palavra, né? As letras, é. Ah, sim. Então, ó, vou criar o B aqui e usar um apóstrofe, um espaço, apóstrofe.
ponto e vírgula. E vou criar um C e vou escrever palavras ponto apóstrofe. Opa. Ponto e vírgula. O que vai me resultar como resposta? Se eu agora fizer o seguinte. Se eu concatenar ou encadear essas três variáveis, do tipo A, B e C. Poderia escrever assim também, ó. A, B, C. Aqui eu escrevi com um espaço entre elas, tá? Se eu escrever assim, ó, A, B, C, sem espaço, o que vai acontecer? Eu peço que cada um de vocês digitam esse comando. Vocês todos têm o que teve instalado aí? Acho que sim. Sim, Eu tenho. eu Então tenho. vamos fazendo aí. Queria Então, ver. A. Ponto e vírgula. B. Se terminarem, me avisa. Pronto? Podemos continuar? Opa, podemos. Acabou aqui também. Então, olha só. Eu já digitei aqui, tá? A atribuir a variável A a palavra duas, né? Note que tem o colchete aqui, o apóstrofe, né? Separando e ponto e vírgula no final. Então, toda vez que eu coloco ponto e vírgula, ele não mostra a resposta, né? E agora, se eu colocar entre chaves A, espaço B, espaço C, ele vai me retornar duas palavras. Né? Note o seguinte, se eu atribuir o B, abrir e fechar o apóstrofe, o que vai acontecer? Eu escrevi o B sem colocar o espaço. Notem o que acontece. Cadê o espaço entre as duas palavras, né? O B não tem espaço nenhum, não tem nada armazenado. Mas agora, se eu atribuir o B um espaço maior, ó, coloquei 5 espaços aqui. Então, a quantidade de espaço que eu coloco aqui, ele vai imprimir aqui. Entenderam? Se eu escrever A, B e C sem palavra, sem espaço, né? Ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não defini nenhum valor para A, B e C. Né? Eu posso fazer usando vírgula. Entenderam? Sim, sim.
Bom, existe uma outra forma, aliás, outra forma não, existem muitas outras formas, né, de se definir matrizes, tá? Eu vou mostrar agora como escrever vetores linha, de forma bem rápida. Então, outra forma de definir matrizes consiste em criar vetores linhas com elementos em progressão aritmética. Por exemplo, o comando básico que a gente usa é sempre definindo o valor inicial dois pontos, o incremento dois pontos e o valor final. Vamos testar? Vocês podem testar aí também. Então, vamos colocar uma matriz de 0, 2 pontos, o incremento 0,1, ou posso excluir o 0, né? Só coloco o ponto 1, 2 pontos, 10. Não, só um. Pronto. Então, o que ele me deu como resposta? Ô, caramba. Ele criou uma matriz linha que varia de 0 a 1, um incremento de 0,1. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, isso é muito prático, né? Então, por exemplo, eu posso criar um x que vai variar de 0, um incremento de π dividido por 100 a 2 vezes π. Ponto e vírgula. Então, eu criei um vetor, né, o que a gente chama de vetor. O primeiro valor dele, né, se eu colocar x1, ele vai me responder 0, né, que é o primeiro valor atribuído desse vetor. E o último valor atribuído para esse vetor vai ser 2 vezes o π. Né? Então, ele criou um vetor de 0 a 2π, com intervalo, com incremento de π sobre 100. Vamos ver lá como é que funciona isso. Está aqui, ele criou um vetor com 201 posições. Né? Então, se eu fizer o x de 201, ele vai me mostrar o último valor atribuído ao valor de x, que é 2 vezes o π. Tá? E aí eu posso, por exemplo, plotar usando esse gráfico, né? Usando esse valor. Eu criei um vetor, por exemplo, esse vetor x pode ser os valores de x que corresponde à minha ordenada. Né? E plotar o seno de x. Pronto, ele criou um gráfico do seno de 0 a 2π. Entenderam? Posso? Sim.
Tudo bem? Então, eu posso usar esse vetor aqui para fazer operações, calcular funções, né? Então, é importante a gente ver como que cria que cria esses vetores, né? É extremamente útil. Vocês vão usar muito aí quando forem fazer os programas de vocês. Então, vamos colocar aqui como exemplo, para vocês, quando forem darem uma olhada aqui nesse documento, como que cria, né? Opa, peraí. Bom, isso aqui é uma tarefinha para vocês fazerem agora e me dizer quais resultados vão sair aqui. Vocês podem simplesmente testar aí no computador de vocês ou então me falar qual que é o resultado que vai sair. Você quer que a gente fale o número de elementos que vai sair de cada um? Quais os elementos que vão sair? Acho que vai sair 4 no primeiro. E no segundo? 10. No terceiro? Não faço ideia, eu acho que é... Ah, não faço ideia. Vou fazer aqui. Você colocou vírgula, eu sou burro. Vírgula? Onde é que eu coloquei vírgula? Ah, esse último aqui eu escrevi errado, desculpa. É aqui, ó. Bom, então esse aqui, o Henrique Então vai vai dar responder 2. esse aqui. Tá? Quais são os elementos? A Tamires está na sala? São... Professor, esse Tô no fazendo. O João e Tamir. Henrique, Tamires, Douradinho. Tá, vou fazer aqui, tá? Pera aí. O que é pra Pode falar? falar os elementos que O saíram? meu é o último, né, professor? É que tá... Isso, Essa é a última. Esse último é 2.71? 2.71. 5.71, beleza. Pode falar, Henrique. Então, ó, o primeiro é 1, né, que é o que você tá colocando ali. Começa Daí com você 1, então vai é. aparecer. Daí você acrescenta 5 no 1, fica 6. 6. Se acrescenta mais 5 no 6, fica 11. E se acrescenta mais 5 no 11, fica 16. E por que não acrescenta mais 5? Porque senão passa de 20. Exatamente, porque o último número aqui é 20, né? Então Exato. ele vai colocar o primeiro Interessante. elemento e o incremento de 5 em 5. Ó, 1, 6, 11, 16. Entenderam? Entendi, sim. Pera aí. Agora, Tamires. Tá, o meu deu certinho uma sequência de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito Só bem. que eu não entendi como assim. Tipo, o do Henrique ficou É porque somando, o meu... É porque o meu, ele deu qual o passo que ele quer, que é 5 passinhos. Ele colocou ali no meio. No seu ele não colocou, então o computador já entende que é um passinho por vez. Um passinho inteiro, entendeu? Ele tá falando que ele quer ir do 1 até o 10. Daí ele colocou o passinho unitário de 1. Entendi. Você tá vendo? Obrigado, Henrique. O Henrique declarou bem aqui. Eu coloquei 3 informações no primeiro. O ponto inicial, o incremento e o ponto final. Do jeito que está aqui.
valor inicial, incremento, valor final. Então, ele vai colocar o valor inicial e vai incrementando de 5 em 5 aqui, ó. Valor inicial, vai 1. O próximo, mais 5, 6. O próximo. 6 mais 5, 11. O próximo, 11 mais 5, 16. O próximo, 16 mais 5, 21. Só que 21 está fora desse intervalo. Então, ele não mostra. Então, quando tiver só 2, já tira o incremento, né? Aí, no caso que você fez, eu coloquei de 1, 2 pontos, 10. Eu não mostrei o valor do incremento. Eu só mostrei o valor inicial e o valor final. Quando eu não mostro o valor do incremento, o computador entende que o incremento é uma unidade inteira. Tá? Uma unidade inteira é 1. Então, ele vai de 1 até 10, contando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Aqui é Entendi. a mesma coisa. Ó. Eu mostrei o incremento? Douradinho, Não. qual que é a resposta? Então, como não mostrou incremento, ele vai somar 1 a cada passo, né? Então ele vai Exato. começar em 2.71, depois 3.71, depois 4.71 e finalmente 5.71, que é onde você mandou parar ali. Exatamente. Eu não mostrei o incremento e aí ele vai incrementando de 1 em 1 até onde ele vai parar. Entenderam? Bom, isso aqui é muito importante, tá? Olha só. Para vocês verem incremento, eu quero que vocês me digam como que é o nome dessa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Qual que é o próximo número? Não faço ideia, mas eu acho que é Fibonacci daí. Não é Já primo, não? matou, né? Ah, não, é Fibonacci. Ah, não. Ah, tá. É NA prima, hein, Dourado? NA. Qual que é o próximo número? Sei lá, 43? Não. 33, não é? 33. Caraca, a 34. idade que Jesus 34, morreu. 34. Ufa. 34. E o próximo número? 55. 55. Agora eu quero saber de Viviane. Qual que é o incremento de um número para o outro? Vixe, mãe de Deus. Viviane tá ao vivo? Tô, professor. Tô tentando ver. Qual que é o incremento nessa sequência de um número para o outro? Não sabia, né? Vamos ver, vamos procurar outro aluno aí. Temerson, tá por aí? Tô. Então, Temerson, você. Qual que é a sequência que a gente está usando aqui? Sequência de Fibonacci. Sim, mas como é que ela funciona? Aí que tá, né? Acho que eu bati aqui. Qualquer coisa, eu tô aí. Eu também acho que sim, hein? Também tô. Acho que Fala eu aí, peguei né? no ar aqui o mistério. Já peguei ali no. Tá fugindo. Tira para o ímpar aí. Qual É a dois? soma de dois anteriores. Tá, foi. peraí. Ah, não, aí não vale. O cara furou a largada. Aí já foi, aí tá de menos. Aí já foi, né? Sempre, hein? Começa com 1, soma 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21. Esta é a sequência de Fibonacci, tá? Ela é muito importante na física, na matemática. Ela aparece na natureza. Quando vocês forem estudar mecânica estatística, ela aparece em autômatos celulares, fractais, e assim vai. Bem? Olha só, uma outra... Pessoal, eu não estou vendo horas, não estou vendo nada, tá? Se vocês tiverem... Se passou do horário aí, me avisa. Relaxa, professor, tem mais meia hora. Falta meia hora. Uma Tá, hora. mas se a aula tiver cansativa também,
bem e fala, professor, chega. Tá tranquilão, tá tranquilão. Uma terceira forma de se criar vetores. É o que a gente chama de lean space. O que é o lean space? Alguém sabe? Eu não. A gente usa assim. Lean space, abre parêntese, valor inicial, vírgula, valor final, vírgula, número de elementos. Então, exemplo. Cria aí um lean space. Zero, 10, 5. O que vai resultar isso aqui? Alguém saberia dizer? De 0 é. até 10, de 2 em 2, não é? É. Isso aí. Me dê a resposta aí. A answer aqui vai ser o quê? Vai começar em 0, 0, 2, 2, aí 4, 4, Sim, dourado. 6, 6, aí 8 8 e o 10. e o 10. Tá certo? Creio que sim. Tá errado. Não, mas tá errado. Tem 6 números? 6 elementos? Ó, número de elementos eu coloquei 5. Você colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai parar no 8, então. Valor inicial, tudo bem. Você começou no 0 e valor final, tudo bem. Você terminou em 10. Começou no 0, terminou em 10. Só que você errou o número de elementos. Então tá errado. Aí reprovei, então. GG. F. Vivi, Oi! me ajuda. Tá. Ó, começa no 0, Vai até o termina no 10. Quais são os outros 3 elementos que tem que ter aqui? 2,5, Muito bem. 2,5. 5 e 7,5. Até o cachorro festejou aí, viu? Foi o cachorro que latiu aí, não foi? Oi? Foi o cachorro dela. É, foi o meu. Até o cachorro comemorou, Vivi, você ter acertado. Entendeu, pessoal? Então, ó, eu posso criar um vetor usando o lean space. Ó, 0, 10, 11. Qual a resposta que vai dar? Começa com 0, vai até 10 e com 11 elementos. Então, há de se saber que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos elementos vai ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem 11 elementos, começa no 0 e termina no 10. Vamos lá Agora eu testar? saquei como é que funciona esse trem. Entendi agora. Easy. Então, ó, x é igual lean space, valor inicial 0,
valor final, 2 vezes π. Vou colocar 4 vezes π. E valor, o número de elementos, vamos colocar, sei lá, 20. Tá aí. Né? Ele foi de 0 a 2π com 20 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10, 20. E aí eu posso plotar. Plot. Eu atribuí a x? Atribuí a x, né? Tá. Plot x, seno de x. Tá vendo que com 20 elementos dá pouco... a precisão é muito pouca? Vamos colocar um hold on aqui. E vamos plotar x seno de x. Não, vamos aumentar aqui. Vamos colocar 200 pontos. E não vou mostrar. Agora eu vou plotar. Vocês viram a diferença aí? Aham. A primeira linha azul, né, eu plotei com 20 pontos. Olha a precisão do gráfico. E a outra, plotei com 200 pontos. O vermelho, ó. Dá uma precisão maior. Entenderam? Então, você pode criar vetores com um número de elementos que se queira. Né? Sabendo-se que, quanto mais, se você vai fazer um gráfico, né, quanto maior o número de pontos, mais preciso vai ficar o seu gráfico. Tá? Então, o objetivo aqui foi mostrar para vocês como é que cria um vetor usando o Linspace. Tá? Existe outra forma de criar? Existe. Logspace. Já ouviram falar de Logspace? Não, não. Mas é intuitivo, né? Se o Linspace ele vai dar um vetor linha, né? De um valor inicial a um valor final com um número de elementos que se queira, né? O Logspace vai dar o quê? Coluna. Ele vai espaçar os elementos de que forma? Log space. De que forma que ele vai espaçar? Logaritmo. Ele vai fazer um espaçamento logarítmico na base 10. A síntese é a mesma, é só trocar o Linspace por Logspace. Logspace 0, 1, 5. Vamos ver quem que eu vou chamar agora. Juliano, tá na área? Tô, professor. Diz aí qual que é o resultado que vai dar.
Log space de 0 a 5, aliás, de 0 a 1, com 5 elementos. Professor, deu uma viajada aqui, eu não tô em casa. Ah, você está sem MATLAB, né? É. Tá bom. Vamos ver outro. Não tem problema não. Healer. Oi, professor. Beleza, cara? Beleza. Quais os resultados que vai me dar aqui essa linha? Tá. Digitando aqui. Pera, acho que... Ah, tá 1.5, né? Eu digitei errado. Professor, é 1.5 ou é 1, ou é 1,5 Aqui é ali? vírgula. É vírgula, né? É, Não entendi o meu resultado aqui. não, também não entendi o meu. Cara, desculpa, não é de 0 a 1, é de 0 a 10, tá? É base ok. 10. É 10. Eu errei. Não tá dando certo aqui. Como não? Log space. Ah, tá. Tudo juntinho. Tá, uma coluna bem grande. É um valor bem grande, né? É. Então, dá 1, era de 0 a 1 mesmo. Zero a 1 e 5. Dá 1.77. 1.7783. 3.1623. 5.6234 e 10.0000. Tá certo esses resultados? 5 elementos? Quais são? Você vai me falar. Peraí. Ah, tá. Pode falar. 1.000, 1.7783, 3.1623, 5.6234 e 10.000. Tá. É de 0 a 1, né? 0 10 a 0 a 1. Coloquei 0 a 10, 0 a 1, 0, 1 e 5. 0,1,5. Porque, ó, como que ele vai fazer? De 0 a 1, 5 elementos, né? Então, é log, é na base 10, de 0, né? E o último é o log, na base 10, de 1. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 10. Ok? E aí, ele vai pegar 3 valores intermediários entre 1 e 10, né? E calcular aqui. Automaticamente, ele já faz esse cálculo. Professor, Oi? log de 1 na base 10 não é 0, não? Log... Porque como é que funciona? 10 elevado a 0 é 1. É verdade. 10 elevado a 0 é 1. Espera aí. Tô fazendo confusão aqui, pessoal. Me perdoa. Então, log... Opa.
de x na base 10, né? Isso aqui é 10 elevado a x, né? Tá certo. A 0 é 1. Então, começa com 0. 10 elevado a 0 dá 1. E vai até 1. 10 elevado a 1 dá 10. Ok? É isso? Não, a operação de log não é assim. Como que é? Log de x na base 10 é igual a y. Isso significa que 10 elevado a y é igual a x. É 10 elevado a y. É. Dez elevado a y. Mas eu escrevi assim da outra forma. Só não coloquei o resultado aqui, tá? Porque, ó, o y aqui começa com 1, com 0, né? Começa com 0, 10 elevado a 0 dá 1, e vai até 1. 10 elevado a 1 vai dar 10. O que eu tinha escrito? Agora sim, é porque tinha escrito 10 elevado a x, só que o x era a resposta. 10 elevado a x que eu tinha colocado, tá? Mas tudo bem. Eu escrevi dessa forma aqui, ó. Não é diferente, tá? Professor, Diga. o senhor estava explicando como é que funciona o Logspace? Ah, Oi? sim? É porque minha internet acabou caindo, o senhor consegue, se não for muito tempo, consegue explicar de novo? Por favor. Tá. É Henrique? É o Dourado. Dourado, é o seguinte, ó. A gente tava discutindo aqui o log na base 10 e acabei me atrapalhando um pouco, né? Faz tempo que eu não uso escala logarítmica, mas quem que me ajudou foi o Daniel. Daniel. Obrigado, Daniel. Daniel estava me ajudando aqui. Eu escrevi dessa forma aqui, né? Log de x na base 10 é igual a 10 elevado a x, né? Aí o Daniel me corrigiu e falou, professor, é log de x na base 10 igual a y, né? Ou seja, 10 elevado a x, a y é igual a x, né? Então tá errado aqui também. Então, o que significa? Obrigado aí, Daniel. Quando eu uso um log space, né? Do valor inicial ao valor de final e o número de incrementos, né? Então, o primeiro valor que vai... Opa! O primeiro valor que vai ser atribuído é o zero. Significa que 10 elevado a zero vai dar 1. E o último valor é o 1. 10 elevado a 1 vai ser 10. E entre 1 e 10, eu vou escrever em escala logarítmica 5 elementos. Ok? Então, entre 1 e 10, para restar 5 elementos, eu preciso de mais 3. Tá? Se eu colocasse um outro número aqui, continuaria partindo de 1, iria até 10, mas no escala logarítmica, né, até completar o número de elementos que a gente coloca aqui. Por isso que aquela hora deu um número grande, porque foi 10 elevado a 10. Exato. Entenderam aí, pessoal? Foi bom que eu relembrei logaritmo. Já não lembrava mais. A gente fica tanto tempo sem usar, né? Vocês estão com cabeça fresca aí, viu há menos tempo que eu, ajuda a lembrar. É isso aí. Bom, por curiosidade, e quem gosta de Excel, né? O MATLAB, não sei se o Octave faz, mas o MATLAB, ele faz leitura de XLS. O que é um XLS? Alguém sabe o que é XLS? É a extensão de arquivo no Excel? Exatamente. Então, ele lê uma matriz
Eu não sei se o Octave faz, tá? Vocês podem testar aí depois. Esse pá tá dentro dos 90%. É. Entenderam? Isso aqui é mais a título de curiosidade. Vocês criaram a matriz de vocês aí? Como é que é a indexação dessas matrizes? A indexação dessas matrizes ocorre de forma muito simples, né? R e C. O que é R e C? R vem de row, representa número de linhas. E C vem de quê? Column, né? Representa o número de colunas. Então, se eu tenho aqui uma matriz M, e vou escrever ela assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, ponto 9. Qual que vai ser a resposta que eu vou ter? O senhor tá perguntando pra gente? Ou o senhor... Estou perguntando para vocês, ué. Ah, tá. Você vai ter uma matriz 3x3, né? 3 por 3, muito bem. E aí... Só... Elementos. então, ele tá escrito por linha, né? Quando você bota o ponto e a vírgula, ele vai pra outra linha, se eu não me engano. Ou eu tô errado. Ou é isso aí, a coluna, e ele vai pra outra coluna. Não, ele é escrito por linha, né, professor? Por linha. Ok. Então é isso. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Quais são esses elementos? O elemento 1, qual que é? É o primeiro 1. Não, é 0.10000. Desculpa, é 1.1, verdade. 0.2000. 0.3000. 0.4000. 0.5000. 0.600. 0.700. 0.8000. 0.9000. Olha só, eu não preciso colocar aqui 0.1, 0.2, 0.3, entendeu? Eu só colocar ponto 1, ele entende que é um número fracionário. E se agora eu digitar M 2,3, qual a resposta vai dar? Pode falar? Não sei. É 0.6. 0.6. E um monte de Linha zero. 2, coluna 3, 0.6, muito bem.
Então, é a forma como ele indexa as matrizes, tá? Linha, coluna. Linha, coluna. Existe outra forma? Existe outra forma. Ele indexa da seguinte forma também, ó. Aqui é o elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 7, elemento 8 e elemento 9. Então, se eu digitar aqui M7, qual resposta que vai dar? Zero ponto três. 0.3. Vamos testar lá? Então, ó, M vai ser ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto e vírgula, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto e vírgula, ponto 7, ponto 8, ponto 9. Tá aí? Então, se eu quiser qualquer outro elemento, né, elemento da linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 1, 0,4. Elemento da linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 2, 0,8. Ou simplesmente M9, né? M5, 0,5, né? O 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0,5. Entenderam? Isso aqui é muito importante, né? Na hora de programar. Alguma dúvida? Não. Não, tudo certo. Eu posso fazer operação também. M5 recebe o M12 mais o M21. Henrique, me diz Oi. o que vai acontecer. Ele vai somar os elementos que você está mostrando aí na matriz M, não é? Sim, mas quais elementos? O 02 e o 04. Exato. Mas é só isso que ele vai fazer? E ele vai substituir no 02 esse valor? Ele vai Que substituir resulta aonde? no 02, não é? Não, Não, na casa 5. Onde que que é a é o casa 5? 05. Exato. Então, se eu colocar M agora, ó, a casa 5 mudou de 5 para 6, que equivale a somar o M12, que vale 0,2, com o M21, que vale 0,4. Então, 0,4 mais 0,2, 0,6. Professor, Oi. dá pra somar a linha inteira? Se dá para somar a linha inteira. Uhum. Tá. Vamos armazenar o M9. O M9 recebe. No MATLAB eu uso SUM. Linha 1, todos os elementos. Não, já não aceitou. Aqui. Ah, tá. Tem que usar o colchete. Como é que eu usei? Pronto.
Viu aí? Ah, tá. Da hora. Porque quando a gente tá... Porque eu tava lembrando de linear e a gente vai resolver sistema de equação, a gente tem que ficar somando linhas. Então dá, usa o comando sum. Eu só usei errado lá, por isso que não deu certo. Então a indexação aqui, ó, é entre colchetes, tá? Beleza, beleza. Então é isso, entenderam? Sim. Outra coisa. Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. M3 de 1 a 4. O que vai mostrar para mim? Eita, caramba. O que isso vai mostrar para mim? Enquanto eu conserto aqui, vocês me respondem. Ah, não. É, porque aqui não é... Eu não tenho 4 colunas, né? Tenho só 3. Vou colocar de 1 a 2. O que ele vai me mostrar para mim? Ele vai substituir. 0.7 e 0.8. Linha 3, da coluna 1 a 2. 0.7, 0.8. Vamos lá ver? M 1, M3, 1 a 2. Entenderam? E se eu fizer o seguinte? Esse mouse aqui atrapalha. Se eu fizer, então, M 2.5. Eu quero ouvir agora a Viviane falando. Está muito quieta, Viviane. Ok. Vivi, tá aí ainda, Vivi? Tô, professor. M 2.5. O que vai responder? Peraí. Se a minha matriz é essa aqui, o que esse valor aqui vai responder? Professor, tá sendo um troço estranho. Isso É o quê? É uma vírgula ou um ponto, senhor? Ó, é M, entre parênteses, 2 pontos, vírgula 5. Pra mim, deu um erro. Que ela é 3 por 3. Bem. Tinha que dar erro mesmo. Por que deu esse erro? Porque ela é uma 3 por 3. Aí tá... O que eu estou pedindo aqui, ó? Esse 2 pontos é na linha, né? Então, eu estou pedindo todos os elementos da linha. Na qual coluna? Coluna 5, né? Qual que é a quinta coluna aqui? Tem? Aqui Não. só tem 3 colunas, então ele vai gerar um erro. Uhum. Minha matriz não tem 5 colunas. Agora, se eu colocar 2 aqui, qual que é a resposta que vai dar? Vai dar 0,2, 0,5, 0,8. 0.2, 0.5. 0,8. Por quê? Porque eu estou pegando todas as linhas, esses 2 pontos aqui dentro representam todas as linhas
da coluna 2. Então, eu vou lá na coluna 2 e pego todas as linhas, ó. E ele vai responder em termos de uma matriz coluna. 02, 05, 08. É essa a resposta que você teve, Vivi? Sim. Essa Então, vamos lá ver? M, 2 pontos, 3. Olha lá, ó. Respondeu em termos de matriz coluna. Poderia fazer diferente? Poderia. M, 3, 2. Opa. 2 pontos. Então, qual que é a diferença? Se eu coloco os 2 pontos no primeiro, eu vou pegar todas as linhas desta coluna. A coluna 3, então eu pego a linha 1, linha 2, linha 3. Agora, se os 2 pontos estão na representação da coluna, eu vou pegar todas as colunas dessa linha, da linha 3. Então, eu vou na linha 3, está aqui. Todas as colunas, coluna 1, 07, coluna 2, 08, coluna 3, 1. Entenderam? Sim. Isso é importante também, mais para frente a gente vai usar muito isso aí. Acabou meu tempo? Já é 5h35. 35. Acabou. Ô, louco! Me avisam, pessoal, não tô vendo a hora aqui. 5h34. Espero que vocês tenham aproveitado. Vocês assistiram o Pint of Science? Sim. Vocês viram a palestra do professor Moisés? Não. Não, Ele falou sobre, foi no último dia, sobre a pandemia. vou assistir lá depois. Vou parar de gravar aqui, peraí.